abençoar, Ele quer nos curar, Ele quer nos tocar nessa noite de uma maneira especial. Pai querido, nós te amamos, glorificamos o teu santo nome e essa é a única razão de estarmos aqui nessa noite, para te louvar, para te adorar, para prestar culto a ti. Senhor, ó Deus, ó Pai amado, receba então, Senhor, ó Deus, ó Pai querido, o nosso louvor, a nossa oração. Receba, Senhor, ó Deus, ó Pai, o nosso tempo, Pai amado, e te louvamos por isso, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos aqui juntos, Senhor, num lugar confortável, Pai querido, numa nação livre, e podemos adorar o Senhor, podemos cultuar o Senhor, podemos aprender do Senhor, ouvir a Tua palavra, Senhor, ó Deus, e sentir a Tua presença, Senhor. Pai querido, fala conosco, Deus, nesta noite, em nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, amém, glória a Deus. A história de hoje é uma história muito interessante, e eu venho meditando essa semana no livro de Marcos. Eu tirei essa semana para ler o livro de Marcos e passei por essa passagem. Falei, eu vou continuar lendo, mas essa passagem eu vou voltar a estudar ela até o Senhor me falar mais coisas, porque é muito interessante e até muito engraçado de como as coisas aconteceram durante essa história. Essa história aconteceu lá na região do Mar da Galileia, uma região chamada Decápolis, porque era um grupo de 10 cidades às margens do Mar da Galileia, e aconteceu no tempo de Jesus, aconteceu com Jesus, é uma história dos milagres de Jesus, é mais um dos milagres de Jesus, e a forma como que Jesus operou esse milagre, eu achei até engraçado. Quando eu estava lendo assim rapidamente, eu voltei e falei, não, vou estudar isso, né? Como Jesus opera e como Ele fez tantos milagres e cada um de uma forma diferente. Então eu vou dar mais uma atenção a esse texto, eu quero voltar lá, eu quero aprender mais um pouquinho. E é uma história de um milagre, irmãos, que Jesus fez, que aconteceu de uma forma extraordinária, diferente de outros milagres, mas não foi para ser publicado, não foi para chamar a atenção das pessoas, não foi para nada disso, não foi para anunciar que Jesus chegou, não foi para anunciar que Jesus era um curandeiro, alguma coisa assim, nada, não foi nada disso, não foi para anunciar, fazer Jesus famoso ou não, todo mundo já conhecia Jesus, foi um milagre para mostrar às pessoas e às gerações e a toda a humanidade de como o Senhor trata as pessoas, como o Senhor ama as pessoas, como o Senhor cuida de cada um de nós. E essa história está retratada somente no livro de Marcos. Aquele dia eu falei de uma história que só estava escrito no livro de João, agora uma história que só está escrita no livro de Marcos, no capítulo 7, do verso 31 ao 37. Marcos, se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia, ou o celular, e também pode acompanhar ali na projeção, tá bom? É mais fácil, né? Olha o tamanhozinho da letra, né? Bem, tendo Jesus partido das regiões de Tiro, foi por Sidom até o Mar da Galileia, passando pelas regiões de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. Jesus, pois, tirou-o de entre a multidão à parte, meteu-lhe os dedos no ouvido e, cuspindo, tocou-lhe na língua. E, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efatá, isto é, abre-te. E abriram-se os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. Então lhes ordenou Jesus que a ninguém o dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgavam. E se maravilhavam sobremaneira, dizendo: tudo tem feito bem, faz até o surdo ouvir e os mudos falarem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 37, o último. O que a multidão dizia? Tudo faz bem, tudo o Senhor faz bem, até
faz os surdos ouvir, os mudos falarem, mas tudo o Senhor faz bem. Amém, irmãos? Aleluia. Eu recebi um telefonema, uma pessoa queria oração, estava muito angustiada, e ela dizia, olha, eu falei, olha, o Senhor te ama, o Senhor cuida de você, o Senhor se preocupa com você. E ela falava assim, olha, o Senhor não tem nada a ver com isso, o sofrimento que eu estou tendo, a dificuldade que eu estou passando, é porque é consequência do meu erro, daquilo que eu fiz, e eu estou passando por esse sofrimento tão grande, e Deus não tem nada com isso. E eu falei, olha, não interessa, mesmo assim Ele te ama, mesmo assim ele se preocupa com você, mesmo assim Ele se comove com o seu sofrimento, mesmo que a culpa é sua, mesmo que é por causa dos seus erros, assim mesmo o Senhor te ama e se preocupa contigo. E a pessoa parou assim, ficou meio atônita um tempo e chorou bastante, né? E eu tinha que falar, porque é isso que é o Senhor, e é isso que o Senhor mostra nessa história e me mostrou nessa história. Nessa história nós podemos ver Jesus tratar o pecador, aquele homem que se encontrava numa situação triste, numa situação complicada, porque a surdez, irmãos, é uma deficiência que você não nota, as pessoas não notam, a não ser quando ela chega e tenta se comunicar, não é? É diferente do cego, de onde você sabe que ele é cego, ou diferente de um aleijado, você vê, o surdo não, você olha a pessoa, você não sabe até então, até que você chega perto e tenta comunicar com ela, e existe aquele constrangimento das duas partes, você fica constrangido e a pessoa fica constrangida, o que é que eu vou fazer? Eu não sei falar em sinais, e agora, né? Há 2 semanas atrás, ou mais, eu peguei uma turista lá que ela tinha um problema de audição, né? E ela chegou a entrar na nossa van e todo mundo estava muito alegre, os turistas estavam passeando, e todo mundo cumprimentou ela, bom dia, bom dia. E eu sabia, né, a companhia já tinha me avisado, e eu fiquei tentando fazer sinal para os irmãos que ela era surda, que ela não ouvia, e eu fazia assim. Eu não podia falar alto porque ela tinha um aparelho, se eu falasse alto perto do aparelho dela, era pior do que eu não falar nada. E é constrangedor, e era a situação daquele homem, era constrangedora, era triste, né? Ele tinha essa enfermidade, e nesse texto nós vemos Jesus agir com um milagre, e todos os milagres de Jesus, irmãos, ele traz um sinal, ele aponta para algo muito importante. Não foi somente a cura de um surdo, né? Na minha Bíblia está escrito a cura de um surdo e gago, né? Eu não sei se ele era gago ou se ele, por causa da surdez, provavelmente não nasceu surdo, porque ele falava alguma coisa, a Bíblia diz que ele falava dificilmente, né? Provavelmente por causa que ele adquiriu uma surdez durante o seu crescimento, sei lá. E não era simplesmente uma cura de um enfermo, de uma surdez. Jesus ele estava dando um sinal para uma geração, um sinal para a humanidade, um sinal para nós, do que Ele pode fazer na nossa vida, do que Ele pode fazer na sua vida, na minha vida. E essa história chama a atenção para algo muito interessante, de como Jesus curou aquele homem. Quando eu passei, estava lendo, eu passei e falei, nossa, eu já vi, né, Jesus cuspir no barro, fazer uma lama, passar no olho e tal, mas ele molhar o dedo com a língua, saliva, pôr na língua do cara e curar, né? Fala, como que Jesus faz essas coisas, né? Assim, então, e eu fui estudar isso, né? Mas como que é isso, né? Como que Jesus usou desse método para curar? Na verdade, irmãos, Jesus usou uma linguagem de sinais, sabia? Porque como que ele ia falar com o surdo?
Como que ele ia falar para ela? Eu quero curar você, quero curar seu ouvido, quero curar sua surdez, eu quero te ajudar. Por que um sinal? Porque nós lemos lá primeiro, ele separa a Bíblia diz que ele pegou ele à parte, tirou ele da multidão, pôs ele de frente, tete a tete com ele. Ou seja, vou tratar você em particular, olha para mim. Jesus tirou ele da multidão, e Jesus tocou no ouvido dele, e depois Jesus tocou na língua dele. Não é um sinal? Olha para mim. Eu quero te curar os seus ouvidos, eu quero te curar a sua língua. Não existia a Libra, né, outros sim, mas Jesus falou por sinais com ele. Como que ele ia falar? Ele tocou, ele começou a tocar o homem. Começou a tocar nos ouvidos, na língua. Ele começou a tocar onde havia uma limitação. Senhor, aí o Senhor falou comigo de novo, olha aí. O Senhor quer tocar nas nossas vidas, aonde nós temos limitações. O Senhor quer tocar na nossa vida, onde nós temos feridas. O Senhor quer tocar na nossa vida, onde nós precisamos ser transformados, ser curados. Aleluia. Isso não foi só uma linguagem de sinal para o surdo, isso foi um sinal para nós. Amém. Sobre as nossas limitações. Tem gente que tem limitação de falar, tem gente que já fala demais, tem gente que tem limitação de falar de Jesus para as pessoas. Pede Jesus para tocar na sua limitação. Talvez você precise de um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque a gente não precisa ficar nervoso para falar de Jesus. Porque se nós professamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, como se Ele é tudo para nós, por que ficar nervoso de falar para as pessoas, para os amigos, para os colegas, para o futebol, para a escola, para o trabalho, sobre Jesus? E tem outras limitações, tem gente que tem práticas que desagradam a Deus e não conseguem se livrar dessas práticas, desses pecados. Parece que as coisas são até mais fortes do que elas, e as pessoas, porque são limitadas, são limitações e precisam do toque de Jesus, e Jesus quer tocar nessas áreas. E olha que Jesus trata ele particularmente, assim como ele trata nós. Ele tirou o cego da multidão, pôs ele à parte e começou a operar na vida dele. Aleluia. Jesus não quer a gente como multidão. Sabe por quê? Porque a multidão ela corre atrás de milagres, de sinais, de maravilhas e fica naquela correria. Mas ele não quer intimidade com o Senhor. Mas o Senhor quer tratar a gente à parte, Ele quer tratar a gente individualmente. Individualmente. E Jesus libera uma palavra, aleluia, que abre uma nova realidade na vida daquele homem. Algo que não estava acontecendo, algo que não conseguia ser liberado, agora foi liberado com Cristo Jesus. Ele vê aquele homem triste, constrangido, e ele é curado pela palavra de Jesus. Mas ele era surdo, pastor. Como é que ele foi curado? Eu acho que ele até ouviu na hora, pelo menos a metade da palavra ele ouviu, porque foi curado na hora que Jesus falou. E outra coisa interessante, o surdo ele não foi sozinho até Jesus. O texto não está lá, né? O texto fala, né? Trouxeram-lhe um surdo. Algumas pessoas levaram o surdo até Jesus.
E qual a atitude de Jesus para com essas pessoas que trouxeram o surdo? As pessoas provavelmente já tinham visto Jesus operar, já tinham ouvido falar de Jesus, porque eles chegaram com o surdo e falaram: olha, Senhor, nós trouxemos ele para que o Senhor ponha as mãos sobre ele, impõe as mãos na cabeça dele, né? Aqui no meio da multidão, e vai ser legal, todo mundo vai ver. Jesus fez tudo diferente. Jesus tirou ele da multidão, levou ele para um canto, falou com ele e curou. Jesus fez diferente. E qual que é a lição que Jesus me mostrou e quer mostrar para nós? Jesus tem seus próprios métodos. Deus tem os seus próprios métodos de agir na nossa vida. Sabe, quando nós vamos para Jesus, nós já vamos pedindo, já temos a solução que nós queremos. Nós queremos desse jeito, Jesus, né? Senhor, abençoa que aconteça desse jeito, vai ser uma maravilha, né? Se o Senhor fizer do jeito que eu preciso, do que eu necessito, e a gente já vai com a expectativa toda para o Senhor. Mas sabe de uma coisa? Deus tem o seu próprio método de agir nas nossas vidas. Lembra de Naamã? Naamã tinha uma lepra, foi até o profeta. Eu vou até o profeta, vou levar presentes, o profeta vai me receber com honra, né? Vai sair lá, vai me abraçar, vai orar para mim, pôr a mão na minha cabeça, vai curar. O profeta nem foi ver ele. O profeta manda ele se lavar no rio, manda ele mergulhar 7 vezes. Ele ficou arara com aquilo, falou: meu Deus, o cara não veio nem me ver, eu vou entrar nesse rio sujo, lá na minha terra tem rio mais bonito. Eu empregava e falei: rapaz, o servo falou: Senhor, ele mandou o Senhor fazer uma coisa muito simples, é só mergulhar 7 vezes no rio. Se ele tivesse pedido ao Senhor para fazer uma coisa difícil demais, mas vai lá. E ele falou: sabe que a minha? Ele foi lá, mergulhou 7 vezes, foi curado. Paulo orou 3 dias, Senhor, rogou: Pai, tem misericórdia, Senhor, eu tenho um espinho na carne, tira isso de mim, Senhor, faz algo na minha vida. Qual foi a resposta de Deus para Paulo? Não. A minha graça te basta. Mas Paulo deixou de ser uma pessoa cuidada, abençoada por Deus? Não. Pelo contrário, Paulo foi uma das pessoas mais cheias de Deus da história da humanidade. Paulo foi uma das pessoas que mais falou de Jesus na face da terra. Paulo foi uma pessoa que a graça de Deus bastava para ele, não precisava de muita coisa. A graça de Deus era suficiente. Deus deixou de honrar Paulo? Não. Deus deixou de abençoar Paulo? Não. Deus sabia o que era melhor para Paulo, Deus sabe o que é melhor para você. Mas muitas vezes nós queremos apresentar o método para Deus. Deus, faça isso, por favor. Não pede por favor, né? Faça isso na minha vida. E muitas vezes, irmão, as circunstâncias vêm e as coisas vão para outro rumo, e acontece totalmente diferente, e muitas pessoas ficam frustradas com Deus. Mas sabe, a vontade de Deus é bem melhor do que a sua. O Senhor sabe, o método do Senhor é perfeito, Ele sabe o que é melhor, Ele sabe o que vai ser melhor para você lá na frente. Ai, pastor, parece que Deus não está ouvindo as minhas orações. Ele está, Ele ouve, Ele tem compaixão. Deus pode estar contrariando a sua expectativa, mas Ele tem os métodos dele, sabe o que é melhor para você. Ele sempre vai querer o melhor para você. E por isso que o Senhor nos chama à parte também de vez em quando. Ah, irmãos, é muito bom estar sós com o Senhor. É muito bom estar na reunião,
no estudo bíblico, no culto, orar junto, cantarmos, dar glória a Deus, mas existe um momento que você precisa estar sós com o Senhor. Por isso que a Bíblia diz: olha, vá para o teu quarto, fecha a porta e ore o Senhor. É um momento particular com Deus, é um momento individual com o Senhor. É um momento que Ele age diretamente no nosso problema, na nossa vida, sem interferência na nossa história. Por quê? Porque Ele tem compaixão de nós, Ele tem compaixão dos nossos sofrimentos, Ele se importa com você, Ele se importa conosco, Ele se importa com cada um. E foi isso que eu falei para essa pessoa que me ligou essa semana, que estava muito mal, porque tinha, não sei o que ele fez, ela fez, que deu errado, deu algum problema, e está sofrendo as consequências muito sérias, e está muito triste e cheio de culpa. Mas o Senhor, Ele tem compaixão do sofrimento dessa pessoa, tem compaixão do sofrimento nosso também. E outra coisa, Deus sempre tem tempo para nós, sabia? Sempre, qualquer hora que você busca o Senhor, Ele tem tempo para você. Mas nós é que não tem tempo, tanto tempo para Deus. Nós vivemos ocupados, correndo de um lado para o outro, tanta ocupação, tanto plano, tanto projeto, que muitas vezes nós não temos tempo para ficar sós com Deus. Nós que não temos tempo para Deus. E sabe de uma coisa? Nós estamos deixando a coisa mais importante, nós estamos negligenciando a coisa mais essencial para as nossas vidas. É como aquele marido que corria tanto, que era tão ocupado, que a mulher dele ficou doente, ele saiu na correria para ir para o hospital e esqueceu a mulher em casa. Nós estamos esquecendo o essencial, nós estamos esquecendo o mais importante, negligenciando a parte mais importante. Todos nós queremos ser cristãos, seguidores de Jesus, discípulos de Cristo, mas nós não estamos tendo tempo para estar sós com Ele. Como o corinho diz, para olhar nos olhos do Senhor, para chorar aos pés do Senhor, para falar, para ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E olha que o Senhor separou o surdo para ouvir a voz dele, para ter um momento a sós com Ele. Com certeza aquele homem nunca tinha ouvido falar de Jesus, também ele era surdo, né? Com certeza ele nunca tinha ouvido falar de Jesus, e de repente ele chega frente a frente com o Senhor, e ele olha para o Senhor, e claro, irmão, eu lembrei da minha esposa. Ai, Senhor, como eu queria olhar nos seus olhos, como eu sou apaixonado, como eu queria estar naquela época para olhar. Claro, quando ele olhou para o Senhor, ele notou que havia algo especial, havia ali um tratamento especial, havia ali uma intenção especial nos olhos de Jesus para com aquele homem. Então Jesus começa a se comunicar com ele e a tocar no ouvido dele. Toca nos ouvidos, toca na língua. E sabe de uma coisa, Senhor? Eu perguntei quando eu estava assim, Senhor, por que o Senhor cuspiu no dedo depois, nojo, né? Na língua do rapaz? Coisa nojenta. Mas sabe por quê? Naquela cultura, irmão, a saliva, ela tinha uma propriedade curativa. As pessoas mascavam as ervas
para fazer, colocar-nos, nos machucarmos. E o que o Senhor estava falando, olha, eu quero curar a sua língua. Quando Ele tocou, Ele não curou, não, Ele só estava conversando. Ele só curou quando Ele falou, quando a palavra foi anunciada. Quando a palavra foi anunciada. E olha, muitos de nós hoje precisam de um toque desse. De um toque desse do Senhor. Sabe por quê? Ali naquele meio, naquela multidão, não era só aquele homem que estava surdo. Tinham muitos surdos. E nós, às vezes, estamos nesses surdos que são diferentes, né? São aqueles surdos que não quer ouvir. É igual minha avó, você podia conversar o que fosse perto dela, ela não dava nem mexia. Olha, você fala para ela, eu vou lá no dinheirinho da avó, pego um dinheiro, ei, o que é que você está falando? Ela ouvia na hora, né? É igual aquele que fala, vamos almoçar, ele ouve na hora, fala, vamos lavar o prato, ele não ouve de jeito nenhum. São surdos, né? Que não quer ouvir. Que não quer ouvir. E muitas pessoas não querem ouvir as promessas, as bênçãos de Deus. Ou seja, não, vou refazer a frase. Essas pessoas, elas só querem ouvir as bênçãos de Deus. Mas elas não têm ouvidos para repreensão, elas não têm ouvidos para correção, elas não têm ouvidos para o que o Senhor quer falar sobre o pecado que precisa ser confessado. Elas só querem ouvir das bênçãos, das coisas boas, das maravilhas, das promessas. Pessoas que se fazem de surdas para as verdades de Deus. E aí o texto diz que o Senhor fala com ele lá, daquela maneira, e depois o que o Senhor faz? O texto diz que o Senhor olha para o céu e suspira. O Senhor olha para o céu e, com certeza o surdo não ouviu aquele som, mas ele viu no rosto de Jesus que o Senhor tinha compaixão do sofrimento daquele homem, e que o Senhor olhou para Deus, olhou para o céu, e sentiu compaixão naquela hora, encheu o coração pelo sofrimento, pela situação daquele homem. E assim como nós, assim como você sente as suas dores, Deus sente compaixão pelos seus sofrimentos. Tem gente achando que Jesus é um milagreiro, que você vai lá e compra a bênção e vai embora. Nada disso. Jesus ama e tem compaixão pelos sofrimentos de cada um de nós. De cada um de nós. E agora nós já vamos para o final. Eu não vou me estender, porque eu cheguei na parte essencial. O milagre aconteceu assim que Jesus proferiu a palavra. O Senhor levou os olhos, suspirou e disse: Efatá, abra-se, abra-te. Eu até perguntei, será que o surdo ouviu? Ninguém sabe, né? Vai ter que perguntar para Jesus, ele não está surdo quando nós estivermos na glória, né? Mas naquela hora foi curado, naquela hora, através da palavra de Deus.
Sabe por quê? Porque através, sempre foi, desde a criação do mundo, através da palavra de Deus que as coisas acontecem. Como é que o mundo foi criado? Que haja luz e houve luz. Através da palavra de Deus. Então, irmãos, é uma lição para nós. Se encha da palavra, coma a palavra, beba a palavra, tenha tempo para a palavra, tenha tempo a sós com Deus. Oração e palavra é a combinação perfeita. Oração e palavra é a combinação perfeita, fundamental para a nossa vida espiritual, para o nosso relacionamento com Deus. A palavra que vai fazer com que as coisas mudem. A palavra de Deus. Sabe de uma coisa? Nós temos visto uma geração enfraquecida. Cristãos enfraquecidos, porque falta tempo com a palavra, falta tempo a sós com Deus. Pessoas estão preferindo as multidões, pessoas estão preferindo lugares que tem muito, que vai lá só. Ninguém vai me notar, eu só vou lá buscar minha bênção e vou embora. Enquanto que o Senhor quer tratar você em particular, o Senhor quer um tempo a sós com você, Ele quer olhar nos seus olhos e dizer: eu te amo, eu sinto as suas dores, eu tenho compaixão de ti, eu quero te tocar, eu quero te curar, eu quero te libertar. Aleluia. Como uma geração tem sofrido, como uma geração tem sido, mesquinhamente cristã, por falta de tempo com a palavra e falta de tempo a sós com o Senhor. E nessa noite tem uma palavra especial para nós. Palavra especial para nós nessa noite é Efatá. Abra-te os olhos, abra-te o coração, abra-te a tua vida para o Senhor tocar, para o Senhor operar e transformar tudo que precisa ser transformado, tudo que precisa ser curado. É uma palavra individual para você, é um tratamento individual de Deus para nós, para mim, para você. Efatá, diz o Senhor. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, tu sabes e tu conheces o coração de cada um aqui. E o Senhor sabe, Senhor, ó Deus, qual é a necessidade. O Senhor sabe, Senhor, quais são as limitações. O Senhor sabe, Senhor, ó Deus, o que cada um está vivendo. Por isso nós clamamos, ó Deus, ó Pai amado, clamamos que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, e que o Senhor toca, ó Pai amado, toca, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, nas limitações, toca, Senhor, ó Deus, ó Pai, nos lugares necessários, nas feridas da alma, Senhor, toca, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, naquela culpa, toca, Senhor, ó Deus, ó Pai amado, porque nós sabemos, ó Pai amado, que a sua compaixão, o seu amor por nós, Senhor, pode liberar uma palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, de cura, uma palavra, Senhor, ó Deus, de liberdade, uma palavra de mudança, uma palavra, Senhor, ó Deus, ó Pai, que vem do trono de Deus. E nós te louvamos, ó Pai querido, porque o Senhor é fiel, o Senhor nos ama. E muitas vezes é que nós que colocamos as nossas expectativas em primeiro lugar, esquecemos, ó Pai querido, que o Senhor tem um cuidado maior. Nós pedimos, Senhor, ó Deus, esteja conosco todo instante, Senhor, e nos perdoe a nossa falta de tempo, nos perdoe, Senhor, as nossas negligências, nos perdoe, Senhor, ó Deus, porque muitas vezes o Senhor quer nos chamar à parte, o Senhor quer falar conosco, o Senhor quer mostrar, o Senhor faz sinais, o Senhor faz gestos, e o Senhor tenta de todas as formas, e nós não vimos ou não ouvimos, porque surdos estamos, ó Pai amado, envolvidos com a multidão, envolvidos com a correria, envolvidos com as ocupações,
Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos perdoa, Senhor. Nos leve, Pai, para um lugar à parte, para que nós possamos olhar nos teus olhos e possamos ser tocados por ti, ser curados por ti, Pai querido, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, como nós queremos amar como o Senhor nos ama, como nós queremos amar as pessoas como o Senhor nos ama, ensina-nos, ó Pai, ensina-nos, Senhor. Nós somos limitados demais, cheios de limitações, ensina-nos, ó Deus, sara-nos, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Cuida da tua igreja, cuida de cada um aqui, Senhor. Dê uma semana de vitória, uma semana cheia da tua presença, da tua palavra. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, leva-nos nessa noite aos nossos lares, Senhor, ó Pai amado, com essa palavra infatável, liberada na nossa vida, liberada com cura, com libertação, com amor do Senhor, com compaixão para os nossos problemas, as nossas situações. Senhor, nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Felipe.